Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver vendo o meu vídeo, primeiramente eu quero agradecer com todo o meu amor e carinho aqueles que compartilharam, aqueles que assistiram meu vídeo, deram um like e se inscreveram no meu primeiro vídeo no meu canal. Um grande beijo, queridos. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos falar sobre lembranças. Quem não teve já suas lembranças, né? E a lembrança nos reportam ao passado. E comigo não é diferente. Todos nós temos um passado, não é mesmo? E lembranças também. Só que eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou do tempo do dinossauro. Não espalhem nada para ninguém. Ok? Então vamos lá. As lembranças trazem sentimentos ou de dor, de tristeza, de alegria, de prazer, de paz, de esperança, de agonia, de raiva, de dor, sofrimento, angústia, ansiedade, todos os tipos de sentimentos. E as minhas lembranças que eu tenho quando era pequena, principalmente na fase escolar, não são tão boas. Trazem sentimentos de dor e sofrimento. No passado, o bullying se chamava preconceito. Hoje em dia é bullying. Não sei por que mudou, mas enfim, os tempos mudam. Os pensamentos também mudam, as teorias mudam, então mudou. Mas no meu tempo passei por muito tipo de preconceito. E eu estudava numa escola particular e essa escola era administrada por freiras e até hoje é uma escola muito conceituada. E só que a diferença é que eu era bolsista. Nós somos em 5 irmãos, como eu falei no vídeo anterior, e meus 5 irmãos, nós todos também tivemos essa bolsa. Só que eu fui a única que permaneci, dando continuidade desde o pré até a 8ª série, eu estudei nessa escola. E a minha primeira professora, não podia ser diferente, no pré, ela era uma freira. Mas eu não trago boas lembranças desse período. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa experiência que eu tive na minha infância no pré. Já começando a minha vida estudantil com muitas dificuldades em aproximação entre os coleguinhas. A professora, então, nem se fala, ela não tinha nenhuma didática, nem amor, nem tato para trabalhar com as diferenças. Eu me lembro que eu tinha uma coleguinha minha também, que estudava junto sobre peso, ao qual ela também sofreu muita diferença no trato da professora e alguns coleguinhas, não eram todos, porque eu quero colocar bem claro, a educação a gente recebe em casa, com nossos pais, e assim como eu sou educadora da minha filha, em princípios não só religiosos, mas princípios humanos, princípios universais, princípios de bom tratos, os princípios em gerais, né? E o conhecimento, o saber se recebe na escola. E esses saberes também vai nos
ajudar a sermos pessoas melhores, pessoas mais humanas, pessoas que sabem lidar com as diferenças. É muito fácil esse discurso, lidar com as diferenças, mas é muito difícil quem realmente consegue lidar com a diferença. Eu sofri isso na carne. Até hoje eu passo por situações tenebrosas, que eu mesmo, às vezes, eu fico pensando como é que eu consigo aguentar certo tipo de pergunta, de situação, de constrangimento, essa é a palavra correta. Mas, enfim, vamos lá. Certo dia na escola, a professora mandou um bilhete para as mães dizendo que haveria um fotógrafo que iria bater fotos para, naquela época era retrato, né? Para bater os retratos, para ter lembranças para o futuro, quando nós fôssemos adultos. E eu cheguei muito feliz e entreguei o bilhete para minha mãe, só que a minha mãe disse assim: filha, eu não tenho condições de pagar este álbum, eu não vou poder. Eu disse: mas mãe, eu quero tanto, todos os meus coleguinhas vão fazer. Ela disse: não, eu não posso, não posso. Então eu compreendi. No dia seguinte, eu cheguei para a professora e disse: eu não tenho condições, professora, minha mãe não pode pagar. Daí ela me olhou assim, uma cara bem cínica, e vamos ver o que eu posso fazer. Então eu vi que ela chegou aquele fotógrafo muito elegante, uma roupa bonita. Eu nunca esqueci, ele tinha um casaco de couro, uma blusa polo, né, de gola olímpica, até que assim. E ele chegou com aquela máquina bonita, grande, preta. Nós todos ficaram numa expectativa, daí a gente arrumou os cabelinhos, arrumamos o uniforme, ficamos tudo bonitinha, porque ela disse que nós tínhamos que estar alinhados. Nós não podíamos sair do lugar, tínhamos que ficar estáticos. E eu vi que ela falava com aquele fotógrafo, falava e apontava para mim, apontava para mim, apontava para mim. E eu pensei: não vou conseguir tirar a foto. E para minha surpresa, ela veio e disse assim: eu consegui que ele fizesse uma promoção para tua mãe para ter as fotos. Eu fiquei feliz, muito feliz. E aquela manhã, então, foi uma manhã radiante, que tiramos foto para cá, para lá, no parquinho, no pátio da escola, dentro da sala de aula. A gente fingia que escrevia, a gente fingia que desenhava, a gente fingia que estava pensando, a gente fingia que conversava com o coleguinha, e assim foi a nossa manhã. E a professora disse então para todos, anunciou a todos, que todos nós iríamos em tal dia receber esse álbum. E agora me lembro também, tinha uma outra menininha que era sobrepeso, que ninguém queria estar com ela, como comigo, e ela também tirou as fotos, que eu vi que a professora conversou com ela e o fotógrafo também. Tá. Passou o tempo determinado, a professora entregou os álbuns para todas as crianças, menos para mim. E eu fiquei numa tristeza muito grande. A menininha que era sobrepeso, ela recebeu porque a mãe dela tinha dinheiro, ela era bem abastada financeiramente, porque depois a gente se tornou colega nos anos seguintes, né, até a 8ª série, e eu descobri que ela era de uma família muito bem abastada e tradicional da cidade. Então, ela recebeu. Eu fui a única que não recebeu aquele álbum.
E sabe o que ela me disse? Que tinha queimado todas as minhas fotos. E eu fiquei numa tristeza tão grande, porque eu não conseguia acreditar que só as minhas fotos tinham queimado. E aí, mais tarde, quando eu era mais, estava nas séries mais, mais acima, né? Mais na quarta, quinta série, por ali, que ela foi novamente minha professora de ensino religioso, que eu entendi que nunca havia queimado as fotos, que eu não recebi uma, porque eu não tinha condições financeiras. E segundo, porque na mente dela eu era a menina mais feia da escola. E era assim que ela me via, e era assim que alguns coleguinhas me viam. Não eram todos, não. Porque as crianças são um reflexo dos seus pais, como eu disse, da educação que eles recebem em casa. E eu fiquei muito triste em saber que eu não recebi por essas condições as fotos. Aí, outro episódio dessa professora foi um dia que ela deu uma tarefa para nós e disse assim: vocês precisam fazer um desenho de tema, um desenho relacionado a alguma coisa que vocês gostam ou de alguém que vocês gostem em casa. E eu fiquei muito feliz. Eu cheguei em casa e eu amava todos da minha família. Mas eu pensei assim, eu gosto muito de um cachorro que nós tínhamos, o nome dele era Títio. Ele parecia Alessia, ele tinha umas manchinhas assim ao redor do corpinho dele, marrom, preta e branca, eram as cores dele. E eu desenhei tão bem aquele cachorro, mas tão bem que até eu mesmo achei que não tinha sido eu. Provavelmente eu tinha o dom do desenho. E no dia seguinte eu levei para essa professora e todos os coleguinhas ela passou nas classes e recolheu. E chegou a minha vez e ela olhou bem para mim, olhou para o desenho, olhou para mim, olhou para o desenho e disse assim: não foi tu que fez esse desenho. Pode falar a verdade. Foi um familiar teu que fez. Foi tua irmã? Ela perguntou, porque ela conhecia a minha irmã. Foi tua irmã tal? Ou a outra tua irmã? Eu disse: não, fui eu, professora. Ela disse: não foi tu que fez esse desenho. Eu disse: fui, prof, fui eu que fiz o desenho. Ela disse: não, tu tem que falar a verdade, não foi tu. E sabe o que ela fez, gente? Ela simplesmente, com o desenho. E não me deu uma nota boa. E eu fiquei só olhando. E aí eu só senti assim as minhas lágrimas correndo. Eu disse: fui eu, prof, fui eu que fiz. E ela não acreditou que tinha sido eu que tinha feito. Eu tinha colocado a data, o meu nome caprichado. E ela nunca acreditou que tinha sido eu que tinha feito aquele desenho. E daquele dia em diante eu nunca mais consegui desenhar nada. Bloqueou a minha mente. Porque no meu coraçãozinho de criança, aquilo foi uma afronta para mim, foi algo assim que foi como arrancar um sentimento, o coração da gente, um sentimento tão profundo que eu me realizava em desenhar. Até hoje eu sinto prazer em pintar, porque eu pinto muito bem e amo a pintura. E eu tinha prazer, só que o desenho eu não consegui nunca mais desenhar. Eu faço desenhos abstratos, tudo sim, muito bem, mas o desenho mesmo, desenho livre, eu não consegui mais fazer. E ela destruiu esse pedaço de mim, esse dom que eu tinha.
Os meus coleguinhas também, eu tinha uma lancheirinha, que naquela época as lancheiras, a alcinha dela era de plástico. E os meus coleguinhas, todos os dias, iam lá e cortavam a minha lancheira. Minhas irmãs sempre faziam um nozinho. Até chegou o momento que não tinha mais a lancheirinha. E a professora nunca tomou uma atitude em conter aqueles coleguinhas. E eles faziam isso por maldade, porque eles me achavam muito feia, que eu não tinha que estar ali com eles porque eu era feia. Então, na minha mente, eu me via, e até hoje ainda eu não consigo me ver como uma pessoa que tem alguma beleza física. Até eu me emociono. Desculpem. Até hoje eu me emociono porque desde pequena eu ouço isso, as pessoas falar que eu sou feia. E eu assim acabei me vendo como uma pessoa feia. Foram momentos bem difíceis e eu não tinha coragem, queridos, eu não tinha coragem de ficar naquela sala. Eu fugia, eu pegava todo o meu material escolar e fugia daquela professora e dos meus coleguinhas. Até um dia eu sumi, eu disse que eu nunca mais ia para aquela sala de aula. E eu fui com as minhas irmãs. Aí a professora com os coleguinhas foram tudo atrás de mim ver onde eu estava. Não sei se era pelo remorso dela ou pela responsabilidade que ela tinha, né? E se tivesse acontecido alguma coisa comigo. Daí eu fugi onde a minha irmã estava. Ela estava fazendo educação física, ela estava fazendo ginástica. Eu nunca esqueci desse dia. E eu cheguei lá, desculpa. Eu cheguei lá e a minha irmã perguntou: o que tu tá fazendo aqui? Eu disse: estou fugindo da professora bruxa. Eu não quero mais ver ela nunca mais na minha vida. E eu disse assim: vamos embora. Eu quero ir para casa. Eu nunca mais quero entrar nessa escola. Porque todo momento ela fazia questão de me humilhar, de mostrar aos coleguinhas que eu era diferente, mostrar a minha diferença não com ponto positivo, mas com ponto negativo, que eu estava ali para atrapalhar e impedir o desenvolvimento dos meus coleguinhas. E então eu não tinha mais condições de estar ali, eu ia obrigada naquelas aulas. E assim, meus queridos, eu passei um período bem tenebroso, porque eu fui crescendo, e à medida que eu ia crescendo, aumentava o preconceito, né? Tinham colegas que gostavam de mim, tinha colegas que não chegavam perto de mim. Parecia que eu tinha uma doença contagiosa. E mais tarde, em outro vídeo, eu quero falar sobre isso na minha fase da adolescência. Que quando a gente tem alguma diferença, como é difícil encontrar alguém que ame a gente, né? E eu cheguei a um ponto assim que um dia um coleguinha meu estava na 6ª série, eu nunca esqueci. Ele me puxou pela minha perna e queria me retirar da sala de aula, porque eles me achavam muito feia. E um dia esse coleguinha pegou a cadeira,
da minha classe, eu estava em pé. Eu não me lembro bem corretamente por que eu estava em pé. Ele puxou a minha cadeira e eu não vi. E quando eu fui sentar, eu caí e me machuquei. E eles riam, zombavam de mim. E tinham o prazer de me chamar de feia, de horrível, de monstro, porque eu era diferente. E até um dia um menino quis me bater por causa disso. E a minha irmã que é um ano mais velha do que eu, me socorreu e brigou com aquele menino, bateu nele e me retirou de uma situação bem difícil, porque ele ia me machucar, eu era magrinha, pequena, frágil, e eu não enxergava direito, porque eu perdi meu olho direito, né? E ele queria me machucar, de verdade. E a minha irmã, então, me defendeu, com toda a honra, queridinha da minha irmã. E assim, cada dia era uma grande batalha. Eu tinha que mostrar que eu era inteligente, que eu tinha conhecimento, para ser vista entre alguns colegas, porque os outros me desprezavam. Então, queridos, por esse motivo e outros, eu quero alertar mães para ficar de olho nas professoras que não sabem lidar com as diferenças, para as professoras que nos dias atuais rotulam as crianças ou porque elas têm hiperatividade, ou porque elas são autistas, ou porque elas são sobrepeso, ou porque são magras demais, ou porque tem uma cor diferente, ou porque tem um cabelo diferente, ou porque não tem o dinheiro suficiente, né? Como eu também, além de ter a deficiência, eu não tinha o dinheiro suficiente. Essas mães que batalham com seus filhos no dia a dia, que ensinam, que veem as lágrimas brotar. Eu creio que uma mãe, agora neste momento, está me assistindo e sabe o que eu estou falando, como a gente se sente como mãe e como filha, porque hoje eu sou mãe. Hoje, muito mais do que ser mãe, eu entendo a dor da lágrima de um filho. E no meu tempo, quando eu era pequena, eu sofri muito preconceito e minhas lágrimas eram diárias. Sempre tinha alguém que amava em me humilhar e destruir meu íntimo. Porque lembra que lá no primeiro vídeo eu falei que o preconceito, ele oculta e destrói o indivíduo. E assim que eu me sentia. Eu me sentia culpada. Me sentia culpada de ser feia. Eu me sentia culpada porque eu estava naquele mundo, um mundo que não era meu, que eu não podia ser eu mesma. Eu não podia mostrar quem eu era, porque eu não tinha a beleza que o mundo esperava que eu tivesse. E eu usava óculos, sempre usei, desde os meus 6 anos. Eu não consigo me ver sem óculos. Eu sempre precisei usar óculos, justamente pela minha deficiência visual. Só que naquela época não existiam instituições na minha cidade que ajudassem, que ouvissem, que mostrassem, que ensinassem as crianças a lidar com a sua própria deficiência e com as diferenças e com o pensamento tão pequeno desses pais, desses professores e dessas crianças que já desde pequena eram ensinadas a ver no outro o que ela própria tinha dentro de si.
Então, meus queridos, mãezinhas, fiquem de olho, ajudem seus filhos. Se ele relata na sua casa que ele sofreu humilhação, que ele sofreu um bullying, não fiquem na dúvida. Vá e lute com o seu filho. Mostre a ele que a diferença que ele tem é a sua principal característica, é a sua principal virtude e não é um defeito. É uma virtude que a gente pode transformar isso em alegria, em positividade, em amor, em esperança e grandes vitórias, tá bom, queridos? E eu quero também saber de você, se você tem alguém na sua casa que tem alguma deficiência, que já passou por algum tipo de preconceito, que sofre até hoje lembranças que trazem mágoas em relação ao seu físico, à sua característica individual, ou por alguma deficiência, ou até crianças que são deficientes mentais também, né? Como as mães sofrem, os que são tetraplégicos, os que são paraplégicos, os idosos, né? As pessoas não conseguem perceber que na diversidade Deus é um Deus tão poderoso de amor, tão criativo, ele fez tudo um diferente do outro para harmonizar o mundo. E as pessoas, o ser humano que se diz que é racional, não consegue entender isso. Eu quero ler uma passagem da Bíblia, aqui das Santas Escrituras, mostrando como o homem é hoje em dia. Por que tanta falta de amor, né, que existe na humanidade? O homem está humanizando o animal. O animal tem mais valor para o ser humano do que nós, como pessoas, como indivíduos, como crianças. E um está esmagando o outro, matando o outro, né? Então diz assim, ó, a impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isso está escrito em 2 Timóteo 3:3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E como foi difícil esse tempo em que eu vivi. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e olhem mais, sem afeição natural, inconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Cruéis, crueldade é a palavra correta que eu coloco na boca dessas pessoas que são cruéis, que são maldosas, sem amor para com os bons. São cruéis porque eles não falam por curiosidade ou porque não têm conhecimento. Porque eles são cruéis, eles querem machucar o coração das pessoas, querem espizinhar, querem arrancar tudo aquilo que há de bom na gente. Só que nós temos que ser mais forte do que eles. Temos que estar firmes com Deus. Só Deus pode nos ajudar e nos dar o poder para vencer essa grande batalha, como foi comigo. Só que eu entendi isso só bem mais tarde mesmo. Então, cada fase da minha vida, eu passei por N situações.
na minha infância, no meu tempo de juventude, de adolescência, quando me tornei adulta, na minha época agora de maturidade ainda, alguns momentos eu quero passar para vocês. Sem falar no meu dia a dia, sem falar dos meus vizinhos, sem falar... Seria uma longa história. Quando eu ia pegar o ônibus, que as pessoas falavam de mim, elas não tinham pena. Elas iam direto assim e perguntavam por que eu tinha o olho dessa forma, o que eu tinha feito para ser assim, tão diferente, tão feia, tão difícil de até entender por que eu era tão feia. Era assim que eles falavam mesmo. Eles não tinham papas na língua, eles não tinham carinho, eles não tinham afeto nenhum, eram cruéis, eram cruéis. Até monstro, eu ouvia eles me chamar de monstro. E isso fere o coração de uma criança. Ninguém quer ser um monstro, ninguém quer ser feio. Até porque minhas irmãs são muito bonitas, ainda são muito bonitas. Então eu sempre fui o patinho feio da minha família. E assim eu vivi por anos com esse pensamento. O que me aliviou mais a minha dor foi o conhecimento que eu busquei nos livros, na palavra de Deus e na vida. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Eu ainda não sei fazer capa, ainda não sei fazer muitas coisas. Ainda meu vídeo é um vídeo de amador, assim, mas com o tempo eu quero fazer um trabalho melhor, uma apresentação melhor. E também eu quero ver se eu consigo depoimentos de pessoas que já passaram o que eu passei, já viveram o que eu passei. Quero também abordar pessoas da área da saúde para nos ajudar as mães, ajudar os pais, os tios, os avós, como lidar com crianças que são diferentes. São diferentes, mas que têm um grande potencial e que são vitoriosos na sua vida, certo? Aguardo o like de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo, assistam e também aqueles que não são inscritos, se inscrevam, por favor, para ajudar a ampliar o meu canal, para que eu possa fazer um trabalho bem legal, tá? Às vezes o tema pode não ser assim algo muito interessante, para algumas pessoas pode não ser, é tão pouco que ela falou pelas coisas que ela disse, que passou, que é tão forte. Mas quando a gente está iniciando a vida da gente, isso é um baque muito grande. Isso faz a diferença no íntimo de uma criança. É a grande diferença. São as palavras. É muito mais fácil a gente esquecer um tapa, um beliscão, até uma surra. Apanhei muito quando era pequena, porque também não era fácil para meus pais, nem para minhas irmãs. Mas as palavras não voltam atrás. E quando elas são ditas com crueldade, como eu falei, com impiedade, com falta de amor, falta de critério e para destruir uma pessoa, isso desmorona qualquer um. Tá bom, meus amados? Então é isso, o que eu queria deixar para vocês. E deixem ali nos comentários o que você já passou, quem você conhece, se você é mãe, é tio, é avó, parente, e como você vê essa pessoa e como você gostaria de ver a partir de agora, certo? Até mais. Beijo. Fiquem com Deus e na paz do Senhor.